Perguntas bíblicas. Renovo. Capítulo 22. Com quantos anos de idade Uzias foi rei de Israel? A. 13 anos. B. 16 anos. C. 19 anos. D. 22 anos. Tempo. Resposta certa é B. 16 anos. Referência bíblica. Segundo Crônicas capítulo 26, versículos 3 ao 5. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Próxima pergunta. Uzias teve um reinado próspero de 55 anos de acordo com a vontade do Senhor. Esta afirmação é verdadeira. Falsa. Tempo. Resposta certa é falsa. Referência bíblica. Segundo Crônicas capítulo 26, versículos 16 ao 21. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e, com ele, 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para honra tua da parte do Senhor Deus. Então, Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então, o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Próxima pergunta. Qual foi a primeira cidade mencionada na Bíblia? A. Sodoma. B. Babel. C. Enoque. D. Nínive. Tempo. Resposta certa é C. Enoque. Referência bíblica. Gênesis capítulo 4, versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Próxima pergunta. Com quantos anos de idade morreu Matusalém? A. 939 anos. B. 949 anos. C. 959 anos. D. 969 anos. Tempo.
Resposta certa é D. 969 anos. Referência bíblica: Gênesis capítulo 5, versículos 25 ao 27. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Próxima pergunta: quem liderou a reconstrução da cidade de Judá após o cativeiro babilônico? A. Joiada. B. Esdras. C. Eliabe. D. Neemias. Tempo. Resposta certa é D. Neemias. Referência bíblica: Neemias capítulo 2, versículos 4 ao 6. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. E respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Próxima pergunta: qual juiz de Israel que era filho de uma meretriz? A. Sangar. B. Jefté. C. Sansão. D. Otniel. Tempo. Resposta certa é B. Jefté. Referência bíblica: Juízes capítulo 11, versículo 1. Jefté, da região de Gileade, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade, e a sua mãe era uma prostituta. Próxima pergunta: qual rei de Judá que se rebelou contra o rei da Babilônia? A. Acasias. B. Josias. C. Joaquim. D. Zedequias. Tempo. Resposta certa é D. Zedequias. Referência bíblica: Segundo Reis capítulo 24, versículos 19 e 20. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Joaquim. Por causa da ira do Senhor tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá, por fim ele os lançou para longe da sua presença. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Próxima pergunta: a quem Estevão se referia? Foi rejeitado por Israel e fazia milagres e maravilhas no deserto. A. Jesus. B. Moisés. C. Elias. D. Eliseu. Tempo. Resposta certa é B. Moisés. Referência bíblica: Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículos 35 e 36. E Estevão continuou: esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles lhe perguntaram: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Deus enviou esse Moisés como líder e libertador, com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito,
fazendo milagres e maravilhas naquela terra, e também no Mar Vermelho, e no deserto, durante 40 anos. Próxima pergunta. Quem foi o sucessor de Arão? A. Eleazar. B. Itamar. C. Nadab. D. Abiú. Tempo. Resposta certa é A. Eleazar. Referência bíblica. Deuteronômio capítulo 10, versículo 6. Os israelitas partiram dos poços dos Jaacanitas e foram até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Próxima pergunta. Qual eram os nomes dos filhos do profeta Samuel? A. Jonas e Amós. B. Joel e Abias. C. Gerson e Eliezer. D. Ofne e Finéias. Tempo. Resposta certa é B. Joel e Abias. Referência bíblica. 1 Samuel capítulo 8, versículos 1 e 2. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Perguntas bíblicas é um quiz, de forma divertida de aprender a palavra de Deus. Você foi bem nas perguntas bíblicas. Quantos pontos você fez? Deixa seu comentário com seus acertos e erros. Em breve novo vídeo Perguntas Bíblicas. Inscreva no canal Renovo. Deixa seu like. Ativa o sininho para receber novos vídeos. Até o próximo vídeo. Perguntas Bíblicas. Renovo.